Muito bem, voltamos ao vivo com o nosso programa Hora do Povo, sempre em nome de Z Danças e Eventos, Sorveteria da Raquel, MS Clean, também Panificadora Santos e o Elson Prado, cabeleireiro, esse profissional de mão cheia. Abração pro Elson ali no bairro Monte Alegre, nos assistindo nesta terça-feira. Hoje, Direito Trabalhista com a doutora Fernanda Kratz aqui no nosso programa A Hora do Povo, e tem já a participação do nosso telespectador na tela aqui do programa. Vamos lá então, Patrícia, obrigado pela sua audiência. Bom dia, doutora. Em 2002, saí da empresa, doutora, e conversando com uma ex-colega que trabalhava lá, ela contou que entrou com uma ação e ganhou uma bolada da empresa. Como ela tinha o mesmo trabalho que eu, posso também entrar, doutora, com essa mesma ação? Olha só, doutora, que situação, hein? Tem que verificar quais foram os motivos, né, que embasaram essa ação. Se os mesmos direitos foram infringidos, em tese, sim, pode entrar. O que tem que se atentar é o seguinte, ela fala que foi em 2022 que ela saiu. Para a ação trabalhista, sempre a partir do término do contrato, o trabalhador tem 2 anos para ingressar com essa ação. Então, tem que verificar em qual mês que ela saiu de 2022 para ver se ela ainda tem o direito de entrar com essa ação. Se ela teve a saída em 2022 do mês de novembro ou dezembro, sim, ela ainda pode ingressar com uma ação trabalhista contra essa empresa, caso seus direitos tenham sido infringidos lá. Porém, se foi nos meses anteriores, ali de outubro para trás do ano de 2022, ela já perdeu esse direito de entrar com essa ação. Muito bem. 10h53, tem mais perguntas para a doutora, que já chegou aqui no nosso o WhatsApp, no PV. E você pode participar também, 33601101 e também 47984248870. Bom dia, doutora. Fui demitido em agosto. A empresa deu todos os documentos de rescisão e disse que ia pagar até o final do mês. Assinei todos os documentos para pegar o seguro-desemprego. Porém, porque eles disseram, né, que se eu não assinasse, não dariam os papéis. Mas agora eles dizem que já pagaram todos os direitos, mas eu não assinei, ou melhor, eu não recebi nada. E agora, doutora, o que eu faço para provar ao contrário e poder receber aí o seguro-desemprego, doutora? São duas questões que tem que se atentar no momento da rescisão, ali, da assinatura do termo de rescisão do contrato de trabalho com uma empresa. O primeiro somente assinar aqueles documentos se de fato você está recebendo aquele valor que consta no documento. Independente se você concorda ou não concorda com o que está sendo pago, mas aquele valor lá, se estiver sendo pago em dinheiro ou mediante transferência bancária, não pode ser agendamento, tem que estar o dinheiro na sua conta, você pode assinar e depois discutir o que está certo ou o que está errado. Outra questão, o valor tem que ser pago em até 10 dias após o término do contrato, até a assinatura desse documento. Ele não pode ser pago depois, existe um prazo legal de 10 dias corridos para se fazer esse pagamento. Caso você assine esse documento, ele é um recibo, você está dando quitação, você está dizendo que recebeu aquele valor. Porém, claro que diante de um processo trabalhista, dentro de um processo trabalhista, você pode sim comprovar que de fato não recebeu aqueles valores e daí sim a empresa vai estar condenada a pagar aqueles valores descritos no documento e além disso vai ter aplicações de multa ali também. Doutora Fernanda, sempre é bom orientar os nossos telespectadores, os nossos trabalhadores que de repente passam por alguma situação de mover, né, de entrar com uma ação contra a empresa, contra o patrão, por N motivos, mas é bom lembrar que esse processo pode demorar curto, médio ou longo prazo, né, doutora? O que mais demora, doutora? Longo prazo mesmo? O telespectador pode entrar? Tudo bem, é um direito seu. Agora, não precisa ficar esperando, de repente, que vai ser resolvido de imediato, né, doutora? Porque o trabalhador fica, né? Não, vou entrar com uma ação, mês que vem eu já recebo. Não é dessa forma, né, doutora? Sim, infelizmente a gente sabe que na justiça as coisas não são assim tão rápidas quanto a gente gostaria que fosse. O que acontece muito na Justiça do Trabalho, eu estou falando aqui da nossa região, porque isso vai depender muito de região para região. Nós não temos uma justiça extremamente demorada. Porém, hoje, o que a Justiça do Trabalho, ela preza muito pela conciliação, pelo acordo. Então, hoje existe já novas ferramentas da Justiça que a gente pode fazer um acordo já pré-judicial, ou seja, fazer um acordo antes mesmo de ingressar com uma ação. O
juiz apenas vai assinar, homologar, dizer que está tudo correto, daí o trabalhador vai receber aquele valor de uma forma mais rápida. E também sempre a gente busca uma conciliação dentro da primeira audiência. A primeira audiência, ela geralmente é feita com um mediador, com um conciliador e não com um juiz. E naquele momento a gente pode conversar e chegar a algum acordo para pagamento de algum valor. Porém, se chegarmos até uma sentença, a gente sabe que vai demorar alguns meses, até às vezes essa audiência acontecer, depois temos a sentença e existe a possibilidade de recursos. Então, vai para o tribunal, vai lá para Florianópolis, já é um tempo a mais de demora ali. Então, a gente nunca vai poder garantir um prazo para nenhum trabalhador, porque se houver acordo vai ser rápido, se houver um recurso vai ser mais demorado. Porém, tem que ter consciência de que é um risco que tem que se assumir ali quando entra com uma ação. Perfeito, doutora Fernanda. A doutora chegou agora aqui no PV do Adilson Cardoso, uma pergunta do nosso telespectador. Não se identificou, mas está dizendo assim, se tiver condições de colocar na tela, a produção pode colocar. Passei por uma situação de estágio com desvio de função, doutora, muito grande, por sinal. Tenho algum direito? A questão de estágio, ela tem que ser, tem que verificar ali se havia realmente contrato de estágio, porque hoje é possível registrar como estagiário um funcionário que ele não vai ter os mesmos direitos de um trabalhador. Então, tem que verificar ali a questão de desvio de função. E a própria questão de desvio de função, seja para um estagiário ou para um trabalhador convencional, ela é muito delicada, porque o que caracteriza o desvio de função, né? Então, tem que se verificar muito caso a caso, quando que realmente se aplica o desvio de função. O que eu orientaria nesse caso é realmente buscar um profissional, explicar detalhadamente a situação para verificar se cabe alguma coisa, porque o que muitas vezes pode acontecer? Alguma empresa que contrata um estagiário com essa função de estagiário, que tem uma lei específica, com os direitos um pouquinho reduzidos ali com relação a isso, e de repente está fazendo esse funcionário trabalhar como um trabalhador convencional, que não se caracteriza como estágio. Nesse caso, a gente tem que verificar, mas é possível sim ingressar com uma ação para o reconhecimento desse trabalho. Porém, tem que verificar exatamente o que aconteceu no caso concreto. Muito bem, agora 10h59, tem mais uma pergunta para a doutora Fernanda nesta terça-feira, do nosso telespectador Celeste, obrigado. Sábado sempre trabalho, doutora. A patroa disse que, como é feriado, num dia normal, trabalho para mim não precisa me pagar mais nada. Só que se fosse escalada, né? Se ela fosse escalada outro dia, que normalmente não trabalho. É assim mesmo que funciona, doutora? Ela tem algum direito sobre esse caso assim? A questão de trabalho no sábado. Se o funcionário trabalha geralmente no sábado e o feriado cai no sábado, de qualquer forma, ele vai ter direito, sim, ao pagamento em dobro. Porque o que acontece? O trabalho em feriado, independente do dia da semana que caia, ele tem regras específicas. Então, também é muito importante verificar na convenção coletiva da categoria, se houver, verificar se tem sindicatos, se tem convenção coletiva, porque muitas convenções estipulam direitos de pagamento ou de concessão de folga compensatória dentro de um período, por exemplo, 30 dias. Então, por exemplo, se for do comércio aqui da nossa região, vai ter que haver a compensação desse feriado trabalhado dentro de 30 dias, ou tem que haver o pagamento de 100%. Então, independente se é no sábado, se é no domingo, qualquer dia, feriado trabalhado tem que ser remunerado. Muito bem, a última pergunta chegando, doutor. O Fábio mandou um abraço para nós, né? Que está nos assistindo aí pelo Instagram. Obrigado pela sua audiência. Tem uma pergunta aqui. Bom dia, doutora. Trabalho em uma empresa e saio para realizar algumas visitas, doutora, de moto, mas trabalho a maior parte do tempo dentro da empresa. Ainda assim, posso cobrar periculosidade, doutora? Porque de vez em quando ele sai de moto, deixou claro aqui, não é? Pode e deve. O que acontece com relação à moto? Independente se o seu trabalho é exclusivo utilizando a moto ou se é esporádico, mas que existe ali uma recorrência. A todo dia eu saio para fazer uma entrega, para buscar um documento de moto. Independente de quanto tempo se passa em cima da moto, sim possível se cobrar a periculosidade, porque não depende de quantas horas você trabalha na moto, mas sim que você está exposto ao risco quando trabalha de moto. Então, a periculosidade ela é um adicional de 30% sobre o salário base desse funcionário. Então, vai ter que receber, sim, em folha, o adicional de periculosidade por estar utilizando moto
fato durante a jornada de trabalho. Muito bem explicado, doutora Fernanda Kratz hoje abrilhantou nosso programa com conhecimento de direito trabalhista. Esperamos a doutora numa próxima ocasião, 11h02. Doutora, obrigado por ter vindo nessa terça-feira aí falar para o nosso telespectador sobre direito trabalhista. Eu que agradeço o espaço, muito obrigada. Muito bem, 11h02, nós vamos para um breve intervalo comercial rapidinho. No terceiro bloco, nós vamos, é claro, falar sobre as ocorrências policiais, porque teve um caso aqui em Balneário Camboriú de uma mulher que foi resgatada num quarto de hotel depois de ser ameaçada pelo marido. Vê se pode uma coisa dessa, né? Isso é caso de polícia. Já voltamos um instante só.